Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, boa noite, tudo bem? Oi, Carol, boa noite para você, boa noite, Guilherme Muniz, ouvintes, todo mundo que nos assiste. Boa noite, Vera. Vera, já vou começar aqui nossa conversa acionando o Muniz para trazer algumas falas do presidente Lula hoje mais cedo. Ele participou de um encontro com prefeitos, né? Abertura da 26ª Marcha dos Prefeitos, levou algumas vaias e falou também sobre emendas, Muniz. É isso, Carol, discursou, participou ali do evento e foi vaiado pelo menos 3 vezes durante o discurso na Marcha dos Prefeitos em Brasília, e inclusive é o segundo ano consecutivo que essas vaias acontecem. No discurso dele, que teve afagos aos gestores municipais, a maior parte ali da plateia, né? Lula fez críticas ao judiciário. O presidente pediu que todos possam sentar à mesa de negociações e resolver os problemas sem a atuação da justiça. Essa fala é vista como uma resposta às críticas dos prefeitos em relação às decisões recentes do STF sobre exatamente as emendas parlamentares. Agora, para que os recursos das emendas cheguem de fato às cidades, é preciso que os gestores apresentem projetos detalhando o uso dessa verba, o que muitas vezes é criticado por eles. Lula afirmou no discurso que nem sempre a solução de cima para baixo favorece o prefeito. É preciso que a gente aprenda, de uma vez por toda, que os problemas que nós temos deveriam ser resolvidos numa mesa de negociação e não ser resolvidos no Poder Judiciário. Que as coisas só podem ir para o Judiciário quando a nossa capacidade política foi exaurida. Porque nem sempre as soluções emanadas de cima para baixo, elas resultam numa coisa que pode favorecer o prefeito, o governo federal ou os governos estaduais. Antes desse discurso de Lula, o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Zielkowski, disse que é preciso abrir o olho para o que está acontecendo com as emendas parlamentares. Inclusive um tema bem polêmico e sensível, que é as emendas parlamentares. E nós temos que se unir. Cada deputado tem uma fila de 1 quilômetro atrás da emenda. E essa emenda é paga. Agora, com a nova lei, que foi a decisão do Supremo, o deputado não pode ser escravo, porque ele prometeu e não chega lá. Mas não chega porque agora ele vai ter que apresentar o projeto, ele vai ter que discutir. Então, abra o olho. Zielkowski também defendeu a aprovação de uma PEC que permite o parcelamento de dívidas previdenciárias em 25 anos. Essa é uma das pautas prioritárias desse evento esse ano e é uma pauta que o presidente da Câmara, Hugo Motta, prometeu também destravar. Já Lula anunciou durante esse evento mais uma etapa do Minha Casa Minha Vida e prometeu lançar dentro do programa uma política de crédito para reformar casas. Carol. O Muniz, o presidente aproveitou o evento, nesse evento no qual ele foi vaiado, para fazer um afago no ministro da Casa Civil, né? Como é que foi? Foi isso mesmo. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, que inclusive tem sido alvo, né, de muitas críticas, tanto por o que esses críticos consideram que são atos que acabam travando projetos importantes do Planalto, mas também ele teve no centro daquela crise envolvendo a fala da primeira-dama Janja na China, cobrando regulação do TikTok. Rui Costa foi apontado por algumas pessoas que estavam nessa viagem como o principal suspeito ali de vazar esse assunto à imprensa, um assunto que gerou tanto ruído. E sim, o presidente Lula classificou o ministro como o governador mais bem-sucedido da Bahia, disse que ele agora faz parte do governo. Vamos ouvir um trechinho da defesa de Lula a Rui Costa. Companheiro que tem a tarefa, a incumbência de tentar fazer com que as coisas decididas pelo governo andem o mais rápido possível. E muitas vezes sempre o chefe da Casa Civil é tratado como se fosse o cara que não deixasse as coisas acontecer. Ele, inclusive, deu a entender que algumas das críticas a essa condução de pautas importantes pela Casa Civil, por travar algumas pautas importantes, essas críticas são consequência das responsabilidades dessa pasta, disse até para os prefeitos pensarem que também tem secretários deles que acabam tendo um pouco dessa função aí um pouco ingrata, Vera. Nossa, que evento mais, né, sui generis. Eu não sei nem por onde começar a comentar, porque parece tudo muito fora de sintonia. Primeiro que o Paulo Zielkowski, eu estava aqui olhando qual era a última vez que ele tinha sido prefeito de alguma cidade, presidente da Federação
Nacional de Prefeitos. Ele foi prefeito pela última vez com mandato terminando em 2004. Mas é o presidente da Federação Frente Nacional dos Prefeitos, e fala com autoridade contra um acordo construído pelo Supremo Tribunal Federal e pela Câmara dos Deputados e o Senado. E o presidente dando uma declaração bastante estranha a respeito desse acordo, sendo que, na campanha, o Lula era muito enfático no sentido de que, da maneira como estava o orçamento secreto, da maneira como estavam as emendas, isso inviabilizava qualquer executivo de governar. Então, um enfoque bastante esquisito, tortuoso para essa questão das emendas. É lógico que os municípios adoravam aquele método, né, de liberação Caiu de direto na recursos. conta, né? Emenda Pix, uma facilidade. Cai direto na conta, não precisa apresentar projeto, uma transparência bem mal, mequetrefe. Então, eles gostavam, mas daí a dizer que, né, abram o olho, como é que é? Parecia a propaganda do Álvaro Dias lá em 2018. Vejam o que estão abram o olho. fazendo. Agora vai ter que até apresentar projeto. Vê Vejam que só. loucura. E depois esse afago ao ministro da Casa Civil, né? Foi o próprio presidente que passou uma descompostura em toda a sua comitiva, apontando o dedo indiscriminadamente para todo mundo, como se houvesse ali um traidor na comitiva que foi à China por conta daquele entreveiro com a primeira-dama. A crítica ao ministro da Casa Civil é uma coisa que você chega em Brasília, você mal põe o pé no aeroporto, você já ouve de todo mundo, que ele trava todos os projetos, que ele é descortês com os colegas, que ele não deixa as coisas andarem. Então, o presidente deveria tratar isso com os seus ministros. Se ele acha que eles estão errados e que, na verdade, o ministro é ótimo, uma competência acima de qualquer prova, ele tem que chamar uma reunião ministerial e dizer, olha, o incumbido é mesmo o ministro Rui Costa, vocês se entendam com ele, está tudo certo, o ritmo do andamento do governo está joinha, está beleza, não sei porque estou sendo vaiado, está tudo indo bastante bem, segue, vida que segue. Não é bem isso que os outros ministros acham. Então, o presidente parece muito ali, eu não sei o que exatamente ele pretende da sua equipe num momento em que ele ser vaiado num evento como esse já deveria ser um baita de um termômetro de que as coisas não estão correndo exatamente bem, a máquina não está exatamente azeitada, né? Pareceu mais um desagravo nesse caso da Janja, né, Vera? Porque enquanto estava só nas críticas ali à atuação do Rui Costa, isso não é novidade, né? Que os outros ministros acham ele descortês, que tem uma disputa de poder ali nos bastidores com a Haddad e tal. Enquanto estava nesse campo, o Lula não estava se manifestando. Mas essa história da Janja acabou pegando mal para o Rui Costa, né? Porque os dedos todos foram apontados ali para ele. Quem foi que vazou, né? Pareceu ali ele tentando fazer uma média com um ministro que é importante no governo, afinal de contas, comanda a Casa Civil, né? Exatamente. Fez essa média. Falou que ele foi o governador mais exitoso da Bahia, ali, no caso, até rivalizando com outro petista, o Jacques Wagner, muito próximo ao presidente. E o ministro Rui pode tentar uma candidatura ano que vem, porque ele terminou o mandato, até o final não foi candidato a nada. Ele não tem mandato, então ele pode ir para o Senado ou para o próprio governo, caso o governador atual, Jerônimo, não esteja tão bem na disputa pela reeleição. Então, o Rui Costa está no rol daqueles ministros que devem deixar o cargo em abril para disputar eleições. Então, essa cortesia, falando do mandato dele como governador, tem a ver com o fato de que ele deve vir a ser candidato. Vamos mudar de assunto, falar a respeito do julgamento importante que teve hoje lá no STF. Mais uma vez, a primeira turma se reunindo ali para julgar a denúncia da trama golpista, agora a respeito do Núcleo 3. A Isa Staciarini está conectada aqui com a gente e vai explicar o que ficou decidido. Teve um avanço aí nesse voto, né, Isa? Com também alguma diferença em relação às decisões dos outros núcleos, né? Explica pra gente, por favor. Boa noite. Isso aí, viu, Muniz? E sessão essa que terminou agora há pouco, viu? Julgamento, portanto, encerrado. E aí a gente já traz aqui a atualização mais fresca. Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal decidiu, portanto, aceitar a denúncia contra 10 integrantes do Núcleo 3 e livrar apenas 2.
São eles o general Newton Diniz Rodrigues e o coronel da reserva Cleverson Ney Magalhães. Lembrando que esse núcleo 3 é formado por militares de alta patente do Exército, chamado Kids Pretos, né? Os militares envolvidos na trama golpista. E como você adiantou, Muniz, é a primeira vez que o STF decide rejeitar a denúncia contra algum dos envolvidos. Mas o que os ministros entenderam? Que isso não significa inexistência de crimes contra Newton Diniz Rodrigues e Cleverson Ney Magalhães, mas que as provas contra eles são frágeis e não são acompanhadas de mensagens, áudios ou reproduções. Moraes deu o voto e foi seguido por todos os outros 4 colegas que compõem a primeira turma, que é formada por 5 ministros. Portanto, acompanharam o relator os ministros Flávio Dino, Luiz Fux, Carmen Lúcia e o presidente da primeira turma, o ministro Cristiano Zanin. No voto, Carmen Lúcia destacou que até agora nenhum advogado negou que a tentativa de golpe tenha ocorrido, mas que as teses da defesa até agora se debruçaram em dizer, por exemplo, que os envolvidos não estavam em Brasília ou que não participaram dos atos, ou se estiveram ali em algum momento nos atos, não estavam fardados. E aí ela fez uma fala bastante interessante, dizendo que ali não era um desfile de moda. Já o ministro Flávio Dino reforçou que o que distingue as Forças Armadas de um bando é a hierarquia e disciplina, e que sem isso as instituições se transformam em uma ameaça ao Estado democrático de direito. E lembrou que, por exemplo, em países como França, Inglaterra e também Estados Unidos, as Forças Armadas não se voltam contra a decisão da maioria do povo. O ministro relator Alexandre de Moraes lembrou que se trata de uma organização criminosa para atentar contra a democracia e lembrou que não se pode confundir o crime de golpe de Estado com o discurso de que só houve uma tentativa. Isso porque, apesar do golpe não ter sido concretizado, o crime foi executado. O ministro, como nas outras vezes, reproduziu mensagens entre militares e frisou que não se trata de conversa de amigos ou de roda de bar. Não era uma reunião de amigos, como foi dito, eu cheguei a ouvir conversa de bar, para trocar conversa fora. Na verdade, era para jogar a democracia fora, que é um pouco diferente. Toda a reunião foi organizada e excluindo determinadas pessoas para que só fossem forças especiais, os kids pretos, com uma clara intenção, e aqui a narrativa toda feita e a descrição fática é muito objetiva da denúncia, de pressionar os chefes militares a aderir ao golpe. Moraes ainda derrubou a tese das defesas de que alguns militares não estavam em Brasília nos atos de 8 de janeiro. O ministro frisou que na divisão de tarefas da organização criminosa, nem todos precisam ter quebrado o patrimônio ou desempenhado as mesmas funções, já que qualquer participação acaba sendo punida com maior ou menor intensidade, o que vai ser avaliado na hora da dosimetria da pena. Portanto, 10 dos 12 integrantes do núcleo 3 agora réus e 2 se livraram em razão de não ter provas contundentes contra eles. Eu volto com vocês. Ô Isa, esclarece aqui uma curiosidade. O que houve no braço do ministro Alexandre de Moraes, que ele está andando com uma tipóia? Eles chegaram a falar? Isso já, ele estava com essa tipóia, Vera, desde do julgamento do dia 22 de abril, em que foi julgado o núcleo 4, se não me engano. Ele lesionou o tendão em um treino e usou também essa tipóia durante a sessão lá em abril. E, portanto, repetiu hoje, né? Parece que não sarou ainda dessa lesão aí no tendão durante um treino, Vera. Eu não tinha reparado. Obrigada por esse esclarecimento, obrigada pelas suas informações, Isa. Pois é, um dia aí importante, porque teve essa rejeição da denúncia contra 2 dos incluídos pelo procurador-geral Paulo Gonet na lista dos possíveis réus.
por insuficiência ali de indícios, de provas, isso, no entendimento dos ministros, acaba sendo uma sinalização que eles julgam importante, mostrar que não está havendo uma coisa indiscriminada para transformar os implicados todos em réus, inclusive não teria uma perseguição generalizada contra os militares, como os bolsonaristas ficam tentando vender a título de narrativa, como uma maneira de indispor as próprias Forças Armadas com o Supremo. Ontem foi considerado um dia muito importante no julgamento até agora, por conta do depoimento do general Freire Gomes. Ele teve ali uma pequena rusga com o relator, teve um momento ali meio de sobressalto, mas em linhas gerais, o depoimento dele foi todo no sentido de corroborar aquilo que a denúncia apresenta e aquilo que ele tinha falado nos seus depoimentos na fase de inquérito, quando ele depois na Polícia Federal e foi quem contou que ele disse ao Bolsonaro claramente que o Exército não embarcaria numa tentativa de golpe, que ele viu a minuta de golpe. Então, essa reiteração de que esse documento circulou, foi discutido numa reunião com a presença dos comandantes das 3 forças, foi considerado um momento muito importante pelos ministros que acompanharam o depoimento. E mesmo os advogados com os quais eu conversei, de réus, de vários núcleos aí da denúncia, eles ficaram impactados negativamente por esse depoimento, porque eles acham que a palavra de um general, de um ex-comandante de força, nesse sentido, é muito ruim para os seus clientes. E o procurador-geral, Paulo Gonet, opinou para manter o general Braga Neto preso. Então, a gente tem aí algumas decisões importantes nesses últimos dias, e na sexta-feira vai ser o depoimento do almirante Almir Garnier, que era o comandante da Marinha e que foi aquele que mais avançou no sentido de dar o aval para a ideia golpista do Bolsonaro. Então, esse também é considerado um depoimento muito importante, um dos depoimentos chaves para essa fase de inquisição aí dos réus, das testemunhas, etc. E o Freire Gomes, ele tentou dar uma amenizada na fala, depois acabou confirmando tudo que tinha dito da Polícia Federal, inclusive em relação ao Garnier, né, Vera? Porque ele diz que o Garnier falou que estaria com o Bolsonaro, mas aí faz aquela ressalva. Qual foi a intenção dele com essa frase? Eu não posso saber. Aí já não sei, quer dizer, aí é com ele, né? O Garnier que se explique. Isso é aquela coisa ali do espírito de corpo que existe, é muito forte entre os militares, né? Ele tentando se eximir de emitir uma opinião a respeito do Garnier. Eu acho que também não é esperado que ele faça isso, ele tem que narrar os fatos como eles aconteceram, e aí a valoração do que sentido teve isso cabe ao Ministério Público e aos próprios ministros. Então, o ministro deu uma enfezada lá com ele, mas não achei nada demais, né, ele fazer algumas dessas ressalvas. Os advogados até estavam se prendendo a algumas dessas ressalvas. Veja que ele falou que depois o Bolsonaro entendeu que o Exército não poderia mesmo fazer nada que não estivesse na Constituição, etc. Tudo bem, é aquele tipo de disclaimer que ele faz, mas que não exime o fato de que estavam lá reunidos todos eles para tratar de uma minuta golpista e que o Bolsonaro, sim, sentiu a temperatura da água para ver quem estava disposto a ir com ele até o fim, né? Vamos para o nosso break? Quer falar alguma coisa, Muniz? Não, era isso que você ia dizer? Era isso mesmo, eu ia chamar o intervalo. Então estamos em sincronia. Vamos para o intervalo, a gente volta já com o repórter CBN, a sequência aqui do Viva Voz. Estamos de volta com o Viva Voz, daqui a pouquinho a Renata Agostini vai estar com a gente. Antes, temos informações em Brasília, porque a Câmara deve analisar hoje a urgência daquela proposta que acaba com os descontos das associações em aposentadorias, né? Aquele desconto feito direto na folha. Samantha Klein tem as informações para nós. Oi, Samantha, boa noite. Oi, Carol, boa noite. Olha, e agora a expectativa é pelo início da sessão deliberativa aqui da Câmara dos Deputados, porque sim, a previsão é de aprovar a urgência de um dos projetos de lei destinados a impedir fraudes no INSS. Um deles prevê a proibição de descontos em benefícios previdenciários referentes a mensalidades de associações.
Ao todo, são mais de 50 propostas tramitando relacionadas ao mesmo tema e elas serão pensadas em um texto único. Inclusive, o Palácio do Planalto já deu aval a essa proposta. O líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, acabou de destacar que o mérito deve ficar somente para a semana que vem. Nós não estamos ainda discutindo o mérito, não tem mérito ainda, porque são 53 méritos que temos que juntar em um mérito dos 53. Com certeza não será nessa semana. Então vai ser hoje só a urgência desse PL, de um PL que estarão todos juntos. Dados do INSS e da Controladoria Geral da União apontam que os descontos associativos saltaram de 413 milhões de reais em 2016 para 2 bilhões e 800 milhões de reais no ano passado. Inclusive, mais cedo, no programa Bom Dia, Ministro, o chefe da Advocacia Geral da União, ministro Jorge Messias, defendeu a responsabilização de 6 servidores públicos envolvidos na fraude dos descontos do INSS. Adicionalmente, o líder José Guimarães também afirmou, porque tem um outro projeto tramitando por aqui que vem gerando aí também mobilização de sindicatos, ele também afirmou que existe acordo para a votação do projeto de lei que concede reajuste salarial aos servidores públicos federais. O governo pagou em maio a remuneração de abril já reajustada e uma MP sobre o tema tinha sido editada no final do ano passado. Já as questões de reforma administrativa ficarão para um grupo de trabalho que ainda vai ser criado. Com vocês. Obrigada, Samantha, pelas suas informações. É isso, o projeto agora, então, direto no plenário. É aquele tipo de projeto que é necessário, que é vital, mas que deveria ter sido votado antes da tranca arrombada da porta, né? Já havia muitos indícios, aquilo que a gente falou, já tinha muitas denúncias. As próprias emendas votadas a matérias nesse sentido mostravam ali uma tentativa de blindar essas associações, de aumentar o espaço para fraudes. Então, a Câmara e o Senado tiveram um papel também para deixar aposentados e pensionistas expostos a essas quadrilhas que faziam esses descontos absolutamente indevidos. E a conta só aumenta, né? Até agora, se a gente contar o volume de quem já pediu ressarcimento, já ultrapassa 1 bilhão de reais. A gente falava na semana passada que aquele volume inicial era só o início, era só a ponta desse iceberg. A coisa deve escalar muito ainda. E o governo aí preso a essa pauta por muito tempo, ainda com a perspectiva de uma CPMI no seu calcanhar. Então, não é uma coisa simples, Carol Muniz. Só para trazer o número, Vera, 31 parlamentares de 11 partidos atuaram contra um controle maior dos descontos nos benefícios do INSS lá em 2019, né? Quando teve aquela medida provisória, foi discutida no Congresso, os parlamentares atuaram, derrubaram ali os mecanismos de controle e depois acabou sendo tudo sancionado pelo então presidente Jair Bolsonaro. Exatamente isso. Bom, a gente vai fazer a Renata Agostini um pouquinho mais tarde hoje, ouvinte que ligou aí o rádio na expectativa de ouvi-la no horário de sempre. Ela está em deslocamento em Brasília de uma pauta. A gente vai fazer mais um intervalo rapidinho e volta com ela em minutos. Até já. Estamos de volta com o Viva Voz e já está conosco Renata Agostini. Boa noite, Renata. Boa noite, Vera. Boa noite, meninas. Boa noite aos ouvintes. Oi, tudo bem, Renata? Guilherme Muniz hoje aqui com a gente. Oi, Renata. 2 meninas e um menino. Isso. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, meninas. É isso. Renata, aos poucos vai avançando aquela que é uma das discussões mais travadas do governo, que é a respeito da possibilidade ou não de exploração de petróleo na margem equatorial. Houve uma pequena concessão do IBAMA, que aprovou um plano, aí, a apresentação do plano da Petrobras para contenção de emergências, acidentes com a fauna na região, né? O que isso significa, o que isso sinaliza em termos políticos para esse tema? Vera, do ponto de vista político, foi um gol
do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que é do Amapá e que vem publicamente defendendo com vigor o início dessa prospecção de petróleo e nos bastidores atuando com muito empenho, vamos colocar desse jeito, para que o IBAMA se sinta motivado, eu diria pressionado, a andar com essa história. É interessante quando a gente olha essa correlação de forças, porque o presidente Lula já se disse a favor dessa jornada e rumo à exploração, né? Porque é sempre importante a gente lembrar que quando a gente fala da margem equatorial ou ali da exploração na chamada Foz do Amazonas, a gente ainda está falando de algo que tem algum grau de incerteza. A Petrobras ainda está tentando a autorização para que ela possa estudar e dizer se é viável explorar aquele petróleo. O presidente Lula, então, voltando, já se manifestou a favor dessa empreitada. O ministro de Minas e Energia, a Petrobras, quer muito e ainda assim, o que a gente viu ao longo desse último ano foi um jogo de empurra e muito dedo apontado para o que seria uma morosidade do IBAMA em dar respostas ao andamento, vamos colocar assim, das exigências para esse licenciamento. E aí, no fim, isso na avaliação da própria cúpula da Petrobras e também de integrantes do Palácio do Planalto, com os quais eu conversei antes, no final das contas, foi essa pressão de Davi Alcolumbre que fez a caneta do IBAMA se mover. Por quê? Essa semana já havia previsão da deliberação em 2 comissões no Senado de relatórios que versam sobre a mudança de regras de licenciamento ambiental e já com uma indicação do presidente do Senado que pudesse levar essa matéria ao plenário. Há alguns dias chegou ao Palácio do Planalto pedido para que houvesse ali uma intervenção mais vigorosa do governo para defender a posição do IBAMA. Isso não aconteceu. E havia ali um temor de que nessa guerra pudesse haver um prejuízo maior para as regras de licenciamento como um todo a partir dessa provocação do Senado. Essa é a leitura que foi feita de imediato, porque, pessoal, para devolver para vocês, não se esperava que essa decisão saísse hoje, nem na Petrobras e nem dentro por exemplo, do Ministério de Minas e Energia. Todo mundo ali foi meio pego no contrapé, comemorou, mas foi pego um pouco no contrapé. Havia uma reclamação muito grande do que eles chamavam ali na Petrobras de silêncio de rádio, que estava sendo feito pelo IBAMA. Que apesar da última... De rádio, eu achei maravilhoso. Eles estão fazendo silêncio de rádio, Renata. A gente fala alô e eles não respondem em câmbio. Eu achei fantástico essa imagem. Nossa, eu não conhecia. A gente aqui na rádio não conhecia o silêncio de rádio. Vamos instituir aqui com o Ender Estado. Porque vocês estão sempre informando e não fazem silêncio de rádio. A silêncio é buraco, a gente já fica tenso. Silêncio pra gente é problema, é crise. Agora, Renata, quais são os próximos passos a partir disso? Assim, o que falta aí nessa novela até chegar na sonhada pela Petrobras exploração? Pois é, ontem teve sim muita comemoração, gente, por todo esse pessoal aí que está fazendo essa força danada. Por quê? Apesar de não ser o aval final, então eles ainda não estão autorizados a começar essa prospecção, mas eles estão autorizados a fazer o teste, que seria a última etapa do licenciamento. O que estava faltando? O IBAMA pediu para que a Petrobras fizesse uma chamada unidade de atendimento à fauna, que é basicamente você criar ali na região, no Oiapoque, um hospital. Se tiver vazamento de óleo, você tem como cuidar dos animais? Aí a Petrobras foi e entregou essa unidade. E agora eles têm que fazer um teste, uma simulação, para mostrar que todo o plano deles para de pé. Claro que você não vai fazer uma simulação com óleo, mas você faz com produtos que simulem o que seria um vazamento de óleo. Então a Petrobras agora precisa entregar isso e precisa mostrar que funciona. Tudo isso leva um tempo. A Petrobras agora está ali fazendo o que eles chamam de limpeza do que é o navio sonda para mandar para lá. Tem todo um tempo de navegação dessa sonda até chegar para que eles possam, então, preparar esse teste. Isso aí, nas contas ali, mais ou menos, leva uns 3 meses para frente. Por que eu estou chamando a atenção para esse cronograma? Nossa, Renata, por que você está detalhando isso? Porque
porque a gente tem um negócio no final do ano que se chama COP30. E, apesar da comemoração e disso colocar a Petrobras na boca do gol, ontem mesmo uma fonte importante da petroleira me falava, olha, agora vai ficar muito difícil, os testes dando certo, o IBAMA não vai ter como negar. Ocorre que, se a gente contar 3 meses à frente, vai ter o teste, aí vai ter que ter uma última resposta do IBAMA para começar essa prospecção, né, esses estudos. A gente vai estar muito próximo à COP30 e nova fronteira petrolífera sendo explorada num momento em que vai se debater como se acelerar, né, a transição energética e, portanto, reduzir o passo do uso de combustíveis fósseis, vai ser, no mínimo, interessante. Eu ia te perguntar como é que fica a classe política, então, até lá, né, Renata? Porque você mencionou que teve muita articulação de Alcolumbre e de outras pessoas para conseguir avançar como de fato se avançou agora, mas como você falou, COP30 chegando, vai ter também uma ala importante do governo que vai ter receio de que isso seja aprovado muito ali na boca do gol desse evento. Como é que a classe política vai conduzir, vai lidar com essa expectativa até o final do ano? Nesse jogo político, Muniz, a gente vê que há um isolamento crescente do Ministério do Meio Ambiente, da posição da Marina Silva e de seus aliados ali, né, nessa bandeira, ainda que o Brasil esteja presidindo a COP30. E por quê? Se a gente vê que não é novidade para ninguém, que historicamente há enormes resistências à própria figura de Marina Silva e as bandeiras ambientalistas que ela defende, por exemplo, na bancada do agronegócio, essa resistência e essa pressão, ela se espraiou, de certa forma, pelo Congresso quando entrou o tema da margem equatorial. Porque aí ou você trouxe bancadas dos estados da região norte, então o Amapá não é o único que pode se beneficiar. O Amazonas também pode, os estados que estão ali próximos entendem que vão poder tirar proveito dessa atividade que pode dinamizar a economia local. Então, todo esse pessoal, e aí o fato do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ser de um desses estados, ajudou a dar impulso a esse desejo de fazer a coisa andar. Então, o jogo, se você for contando aí, né, bem, então você tem bancada ruralista, estados da região norte, o próprio Palácio do Planalto, porque tanto Lula, quanto o ministro da Casa Civil, quanto o ministro de Minas e Energia, todo mundo acha que essa história tem que começar. Esses estudos têm que começar sob o argumento de que não dá para a gente abrir mão de explorar petróleo agora, sob o risco da gente não ter nem condição de financiar a nossa transição energética. Então, tudo isso faz com que haja ali um cenário muito difícil para o Ministério do Meio Ambiente e o IBAMA segurarem essa história na unha. Falou tudo. Renata Agostini com a gente todas as terças e quintas. Renata volta na quinta. Até lá, querida. Até lá, pessoal. Um beijo. Beijo. É isso, meninas. Agora, meninas, ó, eu pegando o gancho. O menino tá aqui do meu lado e eu tô nessa de meninas. Menina e menino. Hábito. Não, esse matriarcado tá muito opressor, Odinha. Esse programa virou um matriarcado opressor. O governo correndo aí com esse assunto, Davi Alcolumbre ganhando cada vez mais espaço, como a Renata disse, e ele também vai ter a presidência da Codevasf, né? Vai ter o comando da Codevasf, que é uma outra aí estatal, uma autarquia importante, principalmente nessa coisa da liberação das emendas. Então, muito poder para o presidente do Senado. É isso, Vera. Agora, às 6h52, a gente tem mais informações em Brasília, mudando de assunto, com o Igor Cardim, porque o chanceler Mauro Vieira, ele deu algumas declarações hoje importantes a respeito da situação, falou de diversos assuntos internacionais, né, mas falou ali sobre a situação de Gaza, que vem tido vários alertas, né, da ONU, de diversos países. Mauro Vieira falou também sobre essa situação. O Igor Cardim acompanhou, tem os detalhes para a gente. Boa noite, Igor. Oi, Muniz. Boa noite para você, para Vera, para Carol. E já com atualização após essa audiência no Senado, porque um grupo de 12 brasileiros e parentes palestinos deixou a faixa de Gaza nesta terça-feira em uma operação coordenada pelo Ministério das Relações Exteriores.
6 crianças e adolescentes fazem parte do grupo, segundo a nota divulgada na tarde de hoje pelo Itamaraty. Segundo o governo, a iniciativa atende a pessoas que não puderam ser retiradas do local em operações anteriores. A ação ocorreu em sigilo para garantir a segurança dos repatriados. O grupo passa essa noite de terça-feira na Jordânia e segue amanhã em voo comercial para o Brasil. A chegada deve acontecer na quinta-feira. Equipes do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social farão a acolhida dos brasileiros e familiares. Desde outubro de 2023, 127 brasileiros e familiares foram retirados da faixa de Gaza. E aí, mais cedo, durante a audiência no Senado, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, comentou justamente essa operação que estava em andamento e classificou a situação na faixa de Gaza como uma carnificina. Uma carnificina, é uma coisa terrível que está acontecendo. É uma invasão, como são todas as outras, e o Brasil condena a todos. E também há uma operação em movimento, há uma operação sendo implementada agora, enquanto nós falamos, de anexação da faixa de Gaza. Inclusive, nós estamos trabalhando para repatriar um grupo pequeno ainda, brasileiros que estão lá e que poderão vir, que é um grupo de 9 pessoas, 8 pessoas, com brasileiros, inclusive crianças brasileiras. Estamos trabalhando. E aí, ainda durante essa audiência, os senadores comentaram sobre a polêmica envolvendo a primeira-dama Janja da Silva no jantar com o presidente da China, Xi Jinping. O ministro disse que não houve convite formal para representantes do TikTok ou autoridades chinesas virem ao Brasil discutir a regulação das plataformas digitais. Ele reiterou que a menção à primeira-dama ocorreu após um pedido do presidente Lula e negou qualquer constrangimento diplomático. Eu queria dizer que eu estava presente e foi uma menção que o presidente Lula fez e que ele só, inclusive, pediu ao auxílio na hora, à primeira-dama, o fato específico. Foi dito o seguinte, que não é possível que se deixe que em plataformas digitais que haja divulgação de temas de pornografia, de pedofilia, dos famosos desafios que correm nas redes digitais. Tem que haver algum tipo de controle, não se pode deixar. Afinal de contas, as plataformas que veiculam isso têm que ter um tipo de responsabilidade. Foi nesse sentido, único e exclusivamente, que se mencionou a questão na China. Ao ser questionado sobre a concessão de asilo à ex-primeira-dama do Peru, Nadine Heredia, Mauro Vieira afirmou que a decisão foi motivada por uma situação de emergência humanitária. Segundo ele, Heredia passou por uma cirurgia delicada na coluna cervical e está em recuperação, além de cuidar de um filho menor de idade, enquanto o marido do ex-presidente Ollanta Humala permanece preso. Vieira esclareceu que o asilo foi solicitado diretamente à Embaixada Brasileira em Lima e que o transporte para o Brasil, realizado por meio de um avião da FAB, foi necessário e conforme o praxe diplomático da América do Sul. Vera, Muniz e Carol. Obrigado, Igor, pelas suas informações. Pois é, gente, está escalando, né, essa situação. É uma situação realmente muito calamitosa, uma calamidade humanitária que está acontecendo em Gaza, em toda a região ali da Cisjordânia, em todo o território palestino. O governo de Israel abriu para pouquíssima ajuda, a entrada de pouquíssimos caminhões. A ONU estima que sejam necessários 300 caminhões para dar conta de resolver uma crise gravíssima com crianças com iminência de morte, risco de morte de bebês, etc. E ainda assim, o que se permitiu foi uma fração. Eles falam em 300 caminhões e foram permitidos 5. São ali uma entrada de ajuda humanitária a conta-gotas depois de meses dessa situação total. E aí o governo... Diga. Não, eu vou completar dizendo que o governo de Israel disse hoje que essa pressão externa, porque tem países pressionando, né, diante do que está acontecendo em Gaza, mas que essa pressão não vai mudar o rumo da guerra contra o Hamas na faixa de Gaza. Essa declaração foi feita depois do Reino Unido anunciar que ia suspender as negociações de um acordo de livre comércio com Israel, justamente por causa do conflito em Gaza. O governo britânico também informou
que convocou a embaixadora israelense para expressar sua oposição à expansão das atividades militares em Gaza. Depois, a chefe da diplomacia da União Europeia também anunciou que o bloco revisaria seu acordo de associação com Israel por causa da situação humanitária do enclave. E mesmo diante disso, o porta-voz do Ministério de Relações Exteriores de Israel enviou um comunicado à AFP, dizendo que essa pressão externa não vai desviar Israel de seu caminho na defesa de sua existência e segurança contra inimigos que buscam a sua destruição. Então, vai aumentando também a pressão externa, né, diante do que está acontecendo por lá. E o chanceler Mauro Vieira até falou que o Brasil foi convidado, né, pela França e a Arábia Saudita a participar de uma conferência sobre a criação da Palestina, que é algo que o governo brasileiro defende, mas muito difícil imaginar que isso avance exatamente agora, né? O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, disse ao Congresso dos Estados Unidos também nessa terça-feira que confirmou que o governo perguntou a países do Oriente Médio se eles aceitariam receber moradores de Gaza que voluntariamente aceitassem deixar o território, o que claramente iria na contramão dessa previsão, dessa discussão de criação de um território. Então não é exatamente por esse rumo que as negociações estão se dando, né, para tentar chegar a um fim lá da guerra. Nesse momento, o que tem que acabar é qualquer tipo de bloqueio à ajuda humanitária e depois avançar nesse sentido, mas eu não vejo nem nessa coisa mais básica uma chance de avanço, porque o governo Netanyahu bloqueando duramente todo tipo de avanço para isso. Ficamos por aqui, Vera. Ficamos por aqui. Amanhã tem mais Viva Voz. Vocês continuam agora com a Carol e o Muniz na terceira hora do Ponto Final. Valeu, Vera. Vera, até amanhã.